durante toda a sua legislatura, o senhor foi alvo de polêmicas na cidade, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco o motivo pelo qual o senhor tem certas atitudes que, aos olhos da população, são boas e, aos olhos do Ministério Público, da Prefeitura e de outros órgãos, não são boas. Sim, é necessário entender que, quando eu abracei esse sacerdócio que é a vida política, vereador, tanto é que você está aqui na Câmara, olhe bem, um dos poucos gabinetes que tem um vereador essa hora da manhã é o meu gabinete, porque eu só faço isso mesmo, não faço outro trabalho a não ser vereador. Inclusive, o meu celular eu atendo 24 horas. Quando eu abracei essa causa, eu sabia que eu tinha que ser diferente dos outros. Porque se eu fosse igual aos outros, seria a mesmice. Estaria acontecendo a mesmice. E nós já estamos cansados de mesmice. A mesmice em nosso país trouxe corrupção, a mesmice em nosso país trouxe uma população que não tem saúde, trouxe a insegurança, trouxe desemprego. Então eu falei, eu vou achar um filão, vou achar um caminho que eu possa andar que seja diferente do que está aí. Então logo que eu assumi a cadeira de vereador, logo em 97, justamente em 97, foi eleito em 98, eu já entrei com um projeto do mototáxi na Câmara. Naquela época, por exemplo, era um absurdo. Onde se viu mototáxi, é errado levar as pessoas de moto. Mas eu percebia que o trabalhador, ele não tinha escolha. Ele tomava o ônibus, que não é toda hora, quando vem lotado, ou então ele pegava o táxi. O táxi não tinha dinheiro para pagar. Então o que eu fiz? Eu dei entrada ao mototáxi. Na época era uma loucura. Mas depois de 10 anos de luta, hoje o mototáxi é verdade. E gera emprego para umas 700 pessoas diretamente. E tão verdade é que o ex-presidente Lula sancionou uma lei, promulgou uma lei onde o mototáxi passou a ser legalizado no Brasil todo. Então, se eu ficasse na mesmice, se eu não fosse diferente, não trouxesse um choque para certas pessoas, como você disse, parte da sociedade entende, parte não entende. O mototáxi hoje não estaria onde está. Esse é um exemplo. Mas, por exemplo, eu resolvi comprar uma ambulância para transportar o povo. Paguei caro. O promotor Jacai Sampaio entendeu que eu não posso transportar as pessoas doentes, pessoas que estão enfermas, pessoas que têm câncer e toda sorte de doença. Tanto é que sou processado, estou respondendo em Brasília, estou cassado, tentando recorrer. Mas se eu ficasse na mesmíssima, quantas vidas deixariam de ser salvas? É serviço do vereador transportar paciente? Não. Mas o governo do meu país, o governo que recebe o tributo, que desconta durante 35 anos o seu INSS, a hora que você precisar dele, ele te dá as costas. Então, volto a dizer, independente do que vier a acontecer na minha vida política, são 16 anos que não podem ser mais revertidos. As pessoas que foram salvas, não por mim, mas pela misericórdia de Deus, que trataram do seu câncer, as crianças com paralisia cadeirantes que eu levei, as pessoas com AVC, derrame e todas as outras doenças, as porteiras que eu abri às madrugadas nos sítios para buscar as pessoas com câncer, para tratamento, que eu levava para tantos lugares, esses já estão salvos, não poderão ser mais revertidos. Agora, se eu vier deixar a Câmara Municipal, a cadeira do Legislativo, caçado por transportar paciente, eu saio de cabeça erguida. O duro é ser caçado porque ficou rico, porque meteu a mão no orçamento, porque fez falcatrua com o governo e estava levando dinheiro. Aí sim é motivo de vergonha. Mas por esse lado, se eu for caçado por transportar essas pessoas, eu sairei de cabeça erguida. Me sentirei honrado. Bom, a sua peleja com a saúde já vem de um tempo, né? Nós temos nos nossos arquivos um momento em que o senhor subiu aqui a ladeira do Hospital de Caixão. Né? Gostaria que o senhor falasse desse seu episódio também com a saúde. Sim, as pessoas que têm problema com oncologia, portadores de câncer, sempre me procuraram. Falaram, vereador, minha mãe está com câncer de garganta, meu pai tem câncer de intestino, toda sorte desses males, né? E o que acontecia? A máquina que fica no hospital regional naquela época estava quebrada. E já havia uma outra máquina comprada pelo governador brasileiro, que estava lá na alfândega dos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Boston, que nunca vinha para o Brasil. E as pessoas morrendo, as pessoas precisando de tratamento. Imagina você com câncer, chega no hospital, a pessoa lá que agenda fala, daqui 6 meses o senhor começa o tratamento. Dependendo do câncer, daqui 6 meses pode mandar as flores, que já está lá no Belém enterrado. Então, o que eu fiz? Dentro daquele desespero, eu precisava levar as pessoas para a cidade de Guaratinguetá, Frei Galvão, levar para São José dos Campos de cidade. Eu não aguentava, minha van ia para um lado, a ambulância ia para o outro, eu não dava conta. E o hospital com a máquina parada lá nos Estados Unidos. O que eu fiz? Eu não represento o povo não estava morrendo, eu arrumei um caixão, enchi de flores aqui na Câmara, deitei dentro do caixão, os assessores fecharam o caixão, mas fecharam só uma voltinha na tarraxa, não fecharam de tudo. E me levaram até a porta do hospital. Teve gente que no caminho não entendeu, a posição passou, falou assim, joga concreto em cima, hora que enterrar. Mas eu estava bem vivo ali dentro. Quando chegou na porta regional, abriram o caixão lá na escadaria, eu saí de dentro, causou impacto, mas esse era o meu objetivo, impactar para que as pessoas vissem o problema. Daí eu falei, na entrevista,
estou fazendo esse protesto porque eu represento o povo está morrendo. E não faço isso contra os funcionários do Hospital Regional, mas contra o marasmo do governo, que não providencia a chegada da máquina para tratamento de câncer, né? Que é a máquina que faz o tratamento, e nem tampouco dá uma condução para esse povo. E eu tenho que levar e ser processado pelo promotor José Caio Sampaio, com o qual eu respeito muito. Então, o que aconteceu? O hospital, quando viu aquele burburinho, só na imprensa, tudo, na hora alugou 2 vans e começou a mandar as pessoas para São Paulo, para São José, para fazer o tratamento. Hoje a máquina está lá, graças a Deus, tudo certinho, as pessoas podem fazer o tratamento que lhe é devido, que é garantido pela Constituição. Vereador, o senhor está na 4ª legislatura, na 4ª legislatura, desculpa. E como tem sido o relacionamento com a saúde do município no quesito reivindicação? As suas reivindicações, como são recebidas? Algumas são atendidas. Vou citar um exemplo. De tanto pegar as crianças portadoras de paralisia infantil, ou melhor, de paralisia cerebral, quando a criança vai nascer tem problema de oxigênio, a criança fica com problema. Não consegue locomover, não consegue falar, então vive cadeira de roda. Eu cobrei do Peixoto, da administração Peixoto, ele comprou van com elevador hidráulico. Agora as mães vêm com a cadeira de roda, colocam no elevador, o elevador coloca na van e leva lá para o centro. Que, diga por sinal, é um dos melhores lugares do estado de São Paulo, está em Taubaté. Quem não acreditar vai lá ver. Que tem tratamento para essas crianças com hidromassagem, acompanhamento para profissionais e piscinas com água aquecida. Vou citar outro exemplo. Nós cobramos do prefeito que precisava um pronto-socorro infantil. Porque o pronto-socorro estava emendado com o pronto-socorro de adulto, que já é uma maneira errada, porque é o pronto-socorro longe do hospital. O prefeito providenciou, hoje tem um pronto-socorro infantil lá no hospital escola. A criança entra lá com problema de saúde e, se Deus o livre, precisar internar, já está dentro do hospital. É assim que deve funcionar um pronto-socorro. Já não tem que tirar, fazer o traslado, nada. Nessas partes tem acontecido uma grande melhora. Mas é lógico que para ficar bom, ainda precisa melhorar muito. Mas o problema de saúde não é uma particularidade de Taubaté. Infelizmente, você que acompanha os órgãos noticiosos, sabe que o Brasil inteiro tem cidades muito piores do que a nossa. Nós não vamos nos basear pelo pior, não. Nós queremos o melhor. Mas só que, para que você tenha uma ideia, Taubaté, em relação a outras cidades do Brasil, que nós vemos aí pessoas jogadas pelo corredor, chegam a morrer dentro do carro por falta de atendimento, vão em 3, 4 hospitais, não acontece nada. Em relação à cidade, nós estamos bem melhor. Bom, e o senhor está tendo esse problema jurídico com o Ministério Público, está na iminência de ser cassado, e as conversas com o Ministério Público, as suas justificativas, como têm sido recebidas? O promotor José Caio Sampaio, por diversas vezes, mandou cercar meu carro na estrada. Ele sabia que eu estava levando as pessoas enfermas, né? Alguns casos graves. Eu vou citar um exemplo. Como é que é a minha relação? Não é com o Ministério Público, é mais com o promotor José Caio Sampaio. Uma vez tinha um cidadão, infelizmente faleceu. Ele morava lá no Barreiro, mas bem no final do Barreiro mesmo, um lugar que não tinha nem asfalto, que uma vez fui buscar ele com a ambulância, 6 horas da manhã, atolou a ambulância, meu filho acordou, pegou um carro, foi lá, me rebocou na corda. Esse senhor precisava ir para Guará. Ele tinha um câncer, sabe, bem avançado na boca, e a boca dele andava cheia de algodão e gás. Ele trocava na frente da gente, saía aquele algodão podre, com resto de carne da doença, e não me alimentava mais. Aqui no nariz tem uma sonda, um canudo que entrava, e era pregado aqui com os paradrapos. Então a comida dele era uma seringa. Punha pela seringa, ele engolia. Conclusão, desse tamanho o rosto, eu falei, precisa 35 sessões em Guaratinguetá. Eu falei, eu sei que o promotor vai me cercar, vai me processar. Eu peguei ele, levei até a promotoria, lá no Fórum Novo. Ali perto da rodovia Presidente Dutra. Cheguei lá, lembro como se fosse hoje, subi o 2º andar com ele naquela situação, humilhante, eu sei que é humilhante, não precisava achar uma saída. Daí falei para o motor José Caio Sampaio, ele abriu a porta assim, lá dentro nem saiu, estava de gravata, ar-condicionado. Eu falei para o motor, a situação desse senhor, o Estado não dá o carro, o município não tem o carro, ele precisa fazer o tratamento. Como é que eu faço? Vereador, esse é um problema que tem que ser resolvido pelo município, pelo Estado. Eu falei, mas o senhor é promotor, o senhor tem que me ajudar a situação que está. Daí ele falou, mas não posso fazer nada. Eu falei, o senhor não pode fazer nada, né? Porque aí está numa gravata, o senhor está de gravatinha, está no ar-condicionado, mas vai lá na casa desse homem, vai enfrentar a fila de madrugada dos hospitais, o senhor vai ver que dureza. Quando eu falei isso, ele pediu ao secretário que chamasse um policial. O policial, tem gravação, tem o CD, mandei um CD para ele e mandei um para o juiz de Taubaté. Quando eu falei isso, ele mandou chamar um policial. O policial subiu e falou, o que está acontecendo? Eu falei, nada, senhor policial, conheço lei, eu faço leis, eu não vim aqui para desacatar ninguém, mas eu vim aqui para ver a situação real. Mostrei ao senhor. Mas eu já vou descer, já vou sair do fórum. E falei para ele assim, para o promotor, Deus tenha misericórdia que nunca aconteça isso com um filho, com uma esposa, com a mãe do senhor, para o senhor ver quanto é duro. Lembro como se fosse hoje. O policial bateu nas minhas costas e falou assim, fique tranquilo, vereador, se acontecer, esse promotor, ele tem uma van zero, esqueci até o nome da van, ele tem uma van zero que ele pode levar a sua mãe.
É um carro zero, não é quase igual a uma van. Falou o nome do carro. Sabe? Então, esse é o relacionamento. Infelizmente, eu respeito a promotoria de Taubaté, respeito a promotoria de Cais Sampaio, mas eles são implacáveis quando eles querem justiça. Mas por que não processa, por exemplo, o secretário do Estado, que não dá saúde? Por que não processa o ministro do Brasil da Saúde, que diz que a Constituição diz que todos têm direito à saúde, mas quando chega a hora do pobre precisar, o governo dá as costas e não oferece a condução, não oferece tratamento. Esses ninguém tem coragem de processar, sabe Deus lá por quê, mas fica mais fácil processar o vereador Rodson Lima. Em que pé que está o seu processo agora? Olha, está pegando fogo. A palavra é essa, está pegando fogo, não sei nem se tem como apagar. Nós tentamos recurso em Brasília, mas parece que o recurso foi negado. E então eu estou conversando com os advogados, as pessoas que me ajudam, não nego, um advogado que está fazendo até gratuitamente para mim, um político de influência da cidade me arrumou esse advogado, disse que é da equipe dele, para ver se cabe algum recurso, para ver se pelo menos eu consigo respirar, porque o mandato está próximo de acabar. Mais uns 8 meses, eu acho, acaba o mandato, para ver se eu consigo terminar o mandato. É isso que eu estou tentando fazer. Mas já adianto, nem sei se cabe o recurso. Mas vamos ver, né? O Criador sabe de tudo o que será. Mas volto a dizer, se eu sair daqui por ter transportado o paciente, sair de cabeça erguida. Duro seria sair dentro da Câmara Municipal, algemado, carregado pela polícia, por ter enriquecido, por ter metido a mão no erário público. O processo fala nessas caronas, né, em carros oficiais da Câmara Municipal. A van e a ambulância que rodava com o seu nome escrito era de sua propriedade. Com relação ao que o Ministério Público diz a respeito do carro da Câmara, houveram esses transportes no carro oficial? Sim, eu nunca neguei. Sempre que eu ia para São Paulo, chegava uma pessoa, porque às vezes a minha ambulância, volto a dizer, estava em Guará, estava em Campinas, então não tinha lugar para todo mundo. Às vezes parece um caso numa cidade. E quantas vezes eu fui para São Paulo, não só de cidade, e a pessoa chegava aqui na Câmara Municipal, no gabinete, procurando socorro, porque não achou na Secretaria de Saúde, porque o Estado, o governo, a Prefeitura não fizeram. Vereador, o senhor vai para São Paulo amanhã, pelo amor de Deus, minha mãe está ruim, minha mãe precisa fazer o transplante de um rim, minha mãe está com um transplante de retina, dá uma carona para a gente. Eu vou dizer não. Eu ficava pensando bem, esse povo paga imposto, esse povo cumpre o que manda a lei, o governo não cumpre o que manda a Constituição, não oferece o carro em contrapartida. E eu vou para São Paulo no carro que esse povo me deu. É dinheiro desse povo, é por isso que existe Câmara, é por isso que existe juiz, é por isso que existe promotor, porque esse povo paga o salário. Como é que eu vou dizer para o dono do carro que não tem lugar no carro? Então eu acabava dando a carona. Nunca neguei isso. Bom, outros vereadores também estão sendo processados pelo mesmo motivo. Mas, segundo esse processo em específico, assessores do senhor também estão sendo indiciados. Sim, porque o promotor aproveitou, já fez o pacotão, fechou tudo. Processou o vereador e a assessoria junto. Eu sei que outros vereadores também, algumas vezes, muito menos vezes do que eu, mas ao perceberem que eu estava fazendo isso, também fizeram. E até eu acho, fizeram em detrimento eu acredito que eu fiz em detrimento do maior patrimônio que existe, que é o bem, que é a vida. O maior patrimônio que o ser humano pode ter é a vida. Desafia uma pessoa que andou no meu carro há 16 anos, falar que um dia eu disse para ele, você tem que votar em mim. Não, seria uma disfarçatez da minha parte. Vote quem quiser, o voto secreto. Agora, não restam dúvidas que, para o promotor Cais Sampaio, Rodson Lima é a cereja do bolo. Porque eu sempre peitei, com respeito, eu sempre disse a ele que eu iria, assim, enquanto Deus me deixasse aqui, até o último dia. Se hoje chegar alguém aqui precisando de uma carona, tiver lá na Seta e Volta, tiver no registro, área rural do Taubaté, em vias de morrer, e o Estado não fizer o serviço, eu pego o carro da Câmara, vou lá assim, até o dia que chega a ordem aqui e fala, saia da Câmara. Eu sempre disse isso para ele. Então eu acredito que comigo ele tem um direcionamento, o canhão está apontado de maneira especial. Mas eu sei que ele faz isso, talvez não seja por maldade, porque ele nunca viveu isso, porque ele nunca passou isso que as pessoas passam. E ele está, eu acredito que sim, que piamente, que dentro da alma dele, o objetivo maior, o escopo dele é zelar pela sociedade, é proteger a sociedade, fazendo com que a lei se cumpra. Então, tanto é que eu não trago nenhuma mágoa. Já tive mágoa, já passou tanta bobeira na minha cabeça com relação a esse promotor, mas Deus é maior. Mostrou para mim que não é assim que você resolve as coisas. Se eu quero promover o bem, jamais eu posso fazer uso do mal. Tanto é que hoje eu respeito muito e torço para que nada disso que eu vivi, que essas pessoas vivam, aconteça na pele do promotor e de algum de seus familiares. Se acontecer do senhor ter que deixar o legislativo mesmo, por um período, né, que reza as leis, o senhor vai continuar prestando esse serviço à comunidade? Já sim, vou dizer como. Pessoas que gostam de mim, ontem aconteceu isso, você está sendo a primeira a saber. Porque todos sabem que eu vivo de vereador, não tenho outro rendimento. Se eu sair daqui, não é demagogia, gente, se eu sair daqui hoje, amanhã eu tenho que pensar como é que eu vou fazer minha compra.
a minha alimentação. Mas pessoas, políticos fortes da cidade falaram assim, fique sossegado. Se você sair, você só vai tirar o vereador. Mas vai ter que continuar lá, Rodson Lima. Eu pago um combustível para você, pago tudo, para você continuar fazendo o que você mais gosta, que é transportar, que é ajudar essas pessoas. Então, não por mim, mas por essas pessoas, eu vou continuar fazendo. Se Deus permitir, vocês vão de ver. Quando eu falei que eu saí dentro do caixão, eu saí. Quando eu falei que eu ia enforcar na praça pública defendendo o mototáxi, fiquei enforcado lá o dia inteiro comendo marmitex. E eu estou dizendo para vocês, só se Deus tirar minha vida antes. Se eu sair da Câmara, vocês hão de me vir ainda dirigindo a ambulância, mesmo não sendo vereador. Porque eu faço por gosto, é tão bom servir. A Bíblia diz que dar é melhor do que receber. Ok, vereador, muito obrigado.